Olá, você ligado na TV Câmara Mossoró, seja bem-vindo a mais um programa Legislação, que hoje vai ser mais do que especial, né? Nós temos aqui a satisfação de receber hoje o vereador Mirim, ele que é o presidente da Câmara Municipal Mirim, né? Câmara Mirim, que é um projeto aqui da Câmara Municipal, que traz para o Legislativo estudantes, né, do 8º e 9º ano, jovens de até 15 anos, para desempenhar as funções de vereador. E conosco hoje, José Eduardo, ele que tem 13 anos, é aluno do 9º ano, do 8º ano do Colégio de Diocese de Santa Luzia, e que, como eu falei, é o presidente da Câmara Mirim 2016. José Eduardo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Legislação. Obrigado, Regina. Como é que está sendo para você essa experiência de exercer um mandato como vereador Mirim? Bem, é uma experiência, pode-se dizer, bastante boa, porque nós podemos vivenciar o dia a dia dos vereadores, aprender termos usados por eles, e eu acho muito interessante também que nós podemos apresentar projetos, nossa autoria, né, obviamente, nós podemos apresentar projetos onde são votados na Câmara Mirim, posteriormente votados pelos vereadores para serem aplicados. Então quer dizer que, além de vocês conhecerem melhor o funcionamento da Câmara, né, de como os vereadores trabalham, vocês ainda podem apresentar projetos, é isso? Nós podemos apresentar projetos que são votados por nós e posteriormente pelos vereadores, que devem aprovar ou não os projetos. Vocês também fazem discursos assim na sessão? Como é que funciona? É uma sessão normal como as outras? Sim, é uma sessão como a dos vereadores, sem ser da Câmara Mirim, uma sessão normal, onde nós podemos usar, existe o pequeno e o grande expediente, onde nós podemos usar para falar sobre diversos assuntos. Falar sobre os nossos projetos, sobre o que vem acontecendo no país e na cidade. E como você falou, desses debates que vocês fazem sobre temas da cidade, quais os principais assuntos que vocês geralmente vêm discutindo nas últimas sessões? São os assuntos mais atuais, como a segurança, a educação, também a níveis nacionais. Na última sessão, inclusive, eu falei sobre a transição do governo municipal. Sim. E o que foi que você abordou nessa temática sobre a transição? Bem, basicamente eu disse sobre dos 21 vereadores eleitos, 13 eram de oposição. E para que haja êxito no governo eleito, é necessário que eles tenham maioria na Câmara. E aí eu indaguei com os colegas vereadores, com a população que nos assistia pela TV Câmara, o que faria com que esses vereadores mudassem de lado. O que há mais de 50% de chance deles fazerem antes mesmo de assumirem. E já que você falou do governo eleito, qual a sua expectativa em relação ao próximo governo? Será que pode superar o atual ou pode ser um governo de muita dificuldade também? O que é que você espera? Bem, eu acredito que vai sim ser um governo com bastante dificuldade. Afinal, nossa cidade não está no seu melhor momento e é necessário que eles tenham uma boa equipe para que haja êxito no governo. E a Câmara Municipal, ela é importante para que os problemas da cidade sejam resolvidos através da ação do Executivo? Sim, muito, porque a Câmara ela é responsável, além de aprovar projetos que serão executados pelo prefeito e aprovar leis, eles têm a função de fiscalizar o prefeito, de fiscalizar as suas ações e o que ele anda fazendo. E como é que surgiu essa ideia de ser vereador Mirim? Como foi que começou tudo isso e ao ponto de você chegar à presidência aí da legislatura 2016, digamos assim? Como foi que surgiu essa ideia de participar? Na verdade, eu sou aluno do Colégio Diocesano, não é? E lá, eu já havia estudado lá e me mudei para Natal. Aí, ano passado,
eu retornei aqui a Mossoró e aí surgiu em mim uma vontade de me tornar presidente do Grêmio, que eu já tinha me candidatado lá em Natal, inclusive, mas não ganhei a eleição. Sim. Mas eu obtive certa liderança, não é, entre os estudantes, e aí, desde o ano passado, eu tinha esse objetivo de reativar o Grêmio Santa Luzia, não é, que é o Grêmio Sim. do Colégio Diocesano. Ano passado eu não obtive êxito, esse ano também não, e aí eu fui escolhido pela direção do colégio a ocupar a vaga de vereador mirim do Colégio Diocesano. Então, pelo que a gente está vendo, você tem uma atuação bem forte, né? Tanto politicamente como socialmente. Você também é membro da Ordem de Molay, da maçonaria? Sou. Desde março, desde abril, dia 25 de abril do ano passado, eu sou membro da Ordem de Molay, da maçonaria. O meu avô era maçom, e aí, desde pequeno, eu sempre tive esse sonho de ingressar na maçonaria. Aí, quando eu alcancei os meus 12 anos, que é a idade mínima para se entrar na Ordem de Molay, eu pude conquistar esse feito. Pude entrar na Ordem de Molay. E em relação à questão do Grêmio Estudantil, ele já tem um tempo que está desativado, né? E o projeto é reativar o Grêmio e contribuir de que forma para a comunidade escolar? Bem, eu tenho alguns projetos que eu fiz juntamente com alguns dos meus colegas, dos meus amigos, né, para tentar sempre melhorar a vida dos estudantes do Colégio Diocesano. O nosso Grêmio, ele busca, um Grêmio na verdade, não nosso, mas todos, ele busca sempre melhorar a vida dos estudantes e aproximar, fazer um diálogo maior e uma interação entre os estudantes e o conselho escolar. E como é que está assim, esse trabalho de bastidores, né, de conversações para conseguir chegar à presidência também do Grêmio Estudantil? Bem, eu montei uma chapa, já tenho uma chapa meio que montada, mais ou menos, os principais cargos já estão ocupados desde o início desse ano. Eu pretendia reativar esse ano, mas não consegui. Também não consegui. Eu já falei com os coordenadores, inclusive com o diretor, para tentar, de todas as formas, agilizar esse processo e já reativar para o próximo ano, para que já possam haver as eleições, e é isso. Você falou que a chapa já está formada, mas você admite a possibilidade de abrir algum espaço, sim, alguns espaços na chapa para atrair novos apoios ao projeto? Sim, eu pretendo sim fazer algumas mudanças. Inclusive, já estive pensando com minha vice-presidente, com os secretários, de criar um novo estatuto, porque o estatuto do antigo Grêmio não foi encontrado. E aí eu queria criar um novo estatuto para fazer novos cargos, para abrir novos cargos, para que possamos ter mais apoios e também para, como é que eu posso dizer, ajudar aos demais secretários, fazer novas secretarias para ajudar os demais a desempenhar plenamente suas funções. Se a gente considerar o seu desempenho no Câmara Mirim, né, tudo indica que vai dar tudo certo também para a presidência do Grêmio. Afinal, você é o presidente da Câmara Mirim. Como foi que você conseguiu chegar ao mais alto posto do projeto, né, legislativo Mirim? Bem, na verdade, eu fui eleito como vice-presidente. Aí, então, a presidente, ela renunciou e eu assumi a presidência.
Essa renúncia dela foi natural ou teve uma conversa assim de bastidores para que ela abrisse espaço para você? Não, Como foi que aconteceu esse fato? Foi natural. Foi natural. Foi por vontade dela É. mesmo. E quando surgiu essa oportunidade, você não pensou duas vezes para assumir a presidência? Assim, a função do vice-presidente é auxiliar o presidente nas suas funções e assumir o cargo em vacância do mesmo. E aí, como houve, não é, a vacância, eu assumi. Mas a responsabilidade do cargo não impôs assim, algum receio, algum medo assim, de ter que conduzir a sessão, de ter que falar ao vivo para a TV Câmara? Na verdade, eu sempre gostei de falar em público e muitos dizem que eu falo muito bem. Eu faço parte de alguns movimentos de rua, movimentos como o Movimento Brasil Livre, e entre outros. E eu já fiz alguns discursos em praça pública, também em campanhas para governador, presidente, prefeito, não é? Nessa campanha também. E eu nunca tive assim muito receio em falar em público. Então, era uma responsabilidade a mais. Eu sempre gostei muito de desafios, de tentar o novo. E aí, para mim, eu encarei muito bem o cargo. Você falou que faz parte de outros movimentos, né, movimentos sociais, e entre os quais o Brasil Livre. Em que consiste esse Movimento Brasil Livre? O Movimento Brasil Livre, na verdade, ele surgiu para pedir a renúncia da presidente Dilma Rousseff. Nós não conseguimos a renúncia, mas conseguimos o impeachment. E aí ele consistia nisso, em tentar derrubar um governo que não obteve êxito nas questões políticas, como é que eu posso dizer, para se manter no governo, tanto que ele sofreu impeachment, também nas questões econômicas, porque o presidente Michel Temer, que assumiu o cargo de presidente da República depois do impeachment da presidente Dilma, ele pegou um Estado quebrado. O Estado brasileiro está quebrado. Mas assim que ele assumiu, o dólar ele teve a maior queda desde a criação do Plano Real, porque ele passou confiança, os seus aliados passaram confiança. Então eu acho que isso é muito importante para que haja um governo tenha êxito, ter uma base aliada forte. E o que é que você acha de uma corrente política que classifica de golpe o impeachment sofrido pela presidente Dilma? Bem, para eles estarem chamando de golpe, eles devem ser, no mínimo, analfabetos políticos. Porque se eles nunca leram a Constituição Federal e se dizem tão democráticos, eles são analfabetos políticos e burros. Porque, segundo a própria Constituição Federal, impeachment não é golpe. O impeachment ele pode ser realizado nos termos que a Constituição diz. E a presidente Dilma cometeu, sim, crime de responsabilidade fiscal. Certo. Estamos conversando com o José Eduardo, ele que é vereador mirim aqui na Câmara Municipal, membro do projeto Câmara Mirim, que é um projeto de autoria do vereador Narciso Silva. E a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta batendo esse papo aqui com esse estudante com um futuro brilhante pela frente. Um abraço. Estamos de volta conversando com José Eduardo, um estudante de 13 anos, vereador mirim aqui de Mossoró, sobre a experiência dele como parlamentar mirim e também debatendo aspectos da política municipal e nacional. José Eduardo, você foi vereador mirim ao longo de 2016, nós estamos chegando no final, né, do projeto, com a diplomação, não é? Certificado entregue aos participantes, aos estudantes que participaram da legislatura 2016. Essa sua vivência aqui na Câmara Municipal deu vontade de ser vereador de verdade? Tomou gostinho pela coisa? Assim? Bem, Regi, na verdade, a política, eu vejo ela como um instrumento de mudar a vida das pessoas, de ajudar, principalmente aos mais necessitados, a melhorarem a sua vida.
E aí, eu sempre gostei de política desde pequeno, eu acho que eu herdei isso do meu pai, de discutir política, de mostrar o meu ponto de vista, de ouvir também os contrários. E aí eu vejo na política, como eu já disse, uma arte de fazer pelo povo, de mudar a vida do povo. E eu, na verdade, eu acho que hoje em dia a política ela está muito desacreditada pelas pessoas. E eu acho que para se mudar a vida das pessoas, não necessariamente se precisa ser político. Não necessariamente você precisa estar na Câmara, ou no Senado, ou em outros cargos do Executivo, do Legislativo. Você tem interesse muito em breve em fazer parte de algum partido político? Já faz? Como é que você partidariamente está militando assim, na política, está se comportando? Bem, eu penso que os partidos, eles são vertentes políticas de vertentes que você pensa sobre a política, vertentes dos seus posicionamentos políticos, não é? E hoje existem poucos partidos, os menores na verdade, que não estão envolvidos em escândalos de corrupção. E hoje eu acredito que não entraria em nenhum partido. Você seria favorável à fundação de um novo partido, de repente, com novas ideias, com uma proposta programática diferente, ou você espera que isso aconteça naturalmente? Bem, já está sendo criado, na verdade, são necessários, se eu não me engano, 1,5 milhão de assinaturas para o criamento do Partido da Evolução Democrática, PED. E aí, em Brasília, já começou a recolherem as assinaturas, né? Já conseguiram assinaturas de alguns deputados, e ele provavelmente querem homologar o partido até o início do ano que vem, para que em 2018 o PED já participe das eleições. Entre seus amigos, na escola, você percebe que há um desinteresse assim, dos seus colegas, dos jovens assim, pela política? Eu acredito que sim, porque, na verdade, muitas vezes eles são influenciados pelos próprios pais que não gostam da política, a também não gostarem e não se interessarem. Eu acho isso particularmente muito errado, porque a política ela é o futuro da nação. O que nós temos para mudar a nossa vida, a arma que nós temos é a política. Então essa é a mensagem que você deixa para os jovens que não se interessam pela política, que participem, que acompanhem, que fiscalizem, assim? Exatamente, porque, como já disse o senador, chamado Aécio Neves, a juventude não é o futuro deste país. Nós somos a garantia do seu presente. Por isso que eu acho muito importante que nós fiscalizemos os políticos, que nós estamos sempre ligados nas decisões deles, vejamos como eles votam em projetos importantes, para que não sejam reeleitos ou eleitos até mesmo políticos que não têm nada a contribuir com a sociedade. Você está acompanhando também a situação do Estado, do Rio Grande do Norte, a situação econômica, como é que você analisa esse cenário? Bem, o país ele passa por uma grave crise econômica, não só o Rio Grande do Norte, mas também estados bem maiores, como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul também. E eu acredito que isso não seja culpa somente dos governadores. Eles têm sim uma parcela de culpa, mas a culpa não é somente deles. O país em si enfrenta uma grave crise econômica. Por falar em grave crise econômica que o país passa, como você vê algumas medidas que o governo Temer está tomando, como por exemplo a PEC do teto de gastos e outras medidas que vão além do aspecto econômico, como uma proposta de reforma do ensino médio? Bem, eu acredito sobre a PEC 241, né? Isso. A PEC 241, ela não visa, como foi dito
pela esquerda, pelos opositores ao governo Temer, ela não visa acabar ou muito menos limitar gastos com saúde e educação. Tanto que os maiores, os que são mais contrários à PEC 241, que são os petistas, numa votação para destinar 3 bilhões para a educação, todos os deputados do PT, por unanimidade, eles votaram contra. Ou seja, o PT, ele não é interessado no bem do país, ele é interessado no poder. Tanto que, como governo, ele aprova tudo sem pensar na população, pensando apenas no governo. Agora, como oposição, a mesma coisa. Eles não pensam na população, só fazem para prejudicar o governo. Em relação ao ensino médio, você acha que precisa mudar realmente, como está sendo defendido pelo governo no Congresso? Bem, assim, Regi, o ensino médio hoje em dia, ele tem muitas matérias que eu acredito que não sejam necessárias. Não sejam necessárias. Porque, por exemplo, eu quero fazer direito. Eu sei que eu vou usar história, filosofia, eu realmente gosto dessas matérias. Mas existem pessoas que vão fazer, por exemplo, medicina ou engenharia civil que não necessitam dessas matérias. As principais matérias dos presos hoje, português, matemática, inglês ou espanhol, uma língua estrangeira, que são as mais importantes. Essas outras não são tão importantes, não tirando a sua importância, mas não são tão importantes quanto essas outras. Então eu acho que isso daí é uma questão facultativa, porque não vão acabar com filosofia, sociologia, história, geografia. Eles vão apenas deixar que você escolha se você quer ou não fazer essas matérias. Certo. José Eduardo, nós estamos chegando ao final do nosso programa e, assim, para finalizar, qual a mensagem que você deixa aí para o cidadão moçoroense? Eu deixo a mensagem não só para o cidadão moçoroense, mas para todos os brasileiros que não sejam desinteressados com a política, pois a política é a nossa única arma contra os maus políticos. Muito bem, conversamos hoje com o José Eduardo, ele que é estudante de 13 anos, né, do Colégio de Ascensão de Santa Luzia, é vereador mirim, participou ao longo de 2016 do projeto Câmara Mirim, que é um projeto de iniciativa do vereador Narciso Silva, que possibilita que estudantes do 8º e 9º ano das escolas públicas e privadas participem atuando como vereadores aqui no plenário da Câmara Municipal. Então, José Eduardo, gostaria de agradecer a sua presença aqui e foi uma conversa bastante enriquecedora para todos nós. Obrigado. E a você que nos brindou com o carinho da sua audiência, muito obrigado também e até a próxima. Tchau.